Salmo 136, o salmista nos chama a render graças ao Senhor porque Ele é bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bondade de Deus, que é um dos seus atributos morais. Deus é bom, e como não existe nenhum padrão externo de bondade ao qual Deus precise se conformar, Ele é essencialmente a própria bondade. Ou seja, tudo que Ele faz é bom, e Ele não pode fazer nada que não seja bom, que não esteja de acordo com o seu santo caráter. John Flavel, puritano, falando a respeito desse atributo, diz que a bondade é uma propriedade essencial da sua natureza, pela qual Ele é absolutamente e perfeitamente bom em si mesmo e a fonte de toda a bondade comunicada às suas criaturas. Por esse motivo, você vai ver muitas vezes, principalmente os salmistas, nos conclamando a louvar a Deus, porque Ele é bom. No Salmo 136, ele falou isso. No Salmo 106, a gente vê também: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E essa bondade de Deus, ela é comunicada às suas criaturas. Ele vai comunicar as suas obras de bondade em alguns pontos que alguns teólogos chamam de obras externas. A bondade dele é demonstrada na sua criação, na sua providência, na sua paciência e longanimidade e na sua obra de redenção. Então vamos dar uma olhadinha nesses 4 pontos, nessas 4 obras que demonstram a bondade de Deus. A primeira delas é na criação, obviamente. Lá em Gênesis 1:31, a gente lê que Deus, vendo tudo o que fizera, disse que tudo era muito bom. E no Salmo 104, a gente lê também em que o salmista olha para a obra do Senhor e fala: que variedade, Senhor, das tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então você olha para todas as coisas e você vê que tudo é bom, porque Deus criou e porque Deus falou que tudo é bom. Você olha para o seu corpo e você vê a bondade de Deus demonstrada a cada batida do seu coração, a cada fôlego de vida seu, em cada prazer legítimo que você desfruta dessa criação de Deus. Deus é bom. Eu gosto muito de um trecho de um autor chamado Joe Rigney, no livro Coisas da Terra, em que ele fala da bondade de Deus em várias coisas. E ele ressalta algumas coisas interessantes. Ele fala o seguinte: por que Deus criou este mundo? Porque fez o mundo para a sua própria glória em Cristo e então o preencheu de prazeres até as bordas. Prazeres físicos, sensíveis, emocionais e relacionais. Porque Deus fez um mundo cheio de bons amigos, bacon frito, riso de crianças, pôres do sol, futebol, amor conjugal e o calor das meias de lã. A criação é a comunicação do Deus Trino. Deus amou tanto a plenitude trinitária que criou um mundo para comunicar essa plenitude ad extra, para além de si. E não um mundo qualquer. Um mundo cheio de guerrinhas de cócegas, cestas à tarde, frutos do mar, massagens nas costas. O Deus infinito e eterno criou algo que não é Deus, mas ainda assim real e verdadeiramente reflete e revela a Deus. A glória criada intermedia a glória divina, de maneira que, quando rastreamos os prazeres por meio de seus raios até a fonte, chegamos à alegria das alegrias, ao rio dos deleites, à pessoa das pessoas, o Deus vivo e Pai de Jesus Cristo. Quando a gente vê a bondade de Deus em tudo isso, a gente só pode concluir de que Ele realmente é muito bom. Ele demonstra essa bondade em todas as coisas e Ele demonstra essa bondade a cada momento para conosco. E é claro que essa bondade não se limita ao homem, é uma bondade externada para toda a sua criação, para todas as suas criaturas. E Ele não só criou as coisas boas, mas Ele sustenta todas as coisas, e isso demonstra também a bondade de Deus. E a gente vai ver agora a obra de Deus, da bondade dele na sua providência. Salmo 145 diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Deus enche de bondade a terra, e essa bondade satisfaz a todos, sejam plantas, sejam animais, sejam os homens. E não só os homens que agradam a Deus por causa de Jesus Cristo, os homens que foram salvos por Ele, que são seus filhos. Mas a bondade de Deus, ela é externada para justos e para injustos.
Em Mateus 5,45, Jesus diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. E é claro que nem todos aquelas pessoas que Deus criou e aqueles que Ele preserva, né, com essa bondade dele da criação, da providência, são necessariamente objetos da misericórdia de Jesus Cristo também. A bondade de Deus é, num certo sentido, mais ampla do que a sua misericórdia. Muitos vão continuar sendo agraciados pela bondade de Deus a cada momento, e a cada momento vão continuar sendo ingratos para sempre. Apesar de receber da bondade de Deus na providência, na criação, eles não vão receber da sua bondade externada pela sua misericórdia através da obra de Jesus Cristo. Mas Deus também é um Deus muito paciente, porque nós também fomos ingratos completamente e rebeldes, não querendo nada com Deus. E se Ele permitiu isso durante algum tempo, sem nos matar, sem nos castigar, isso é obra da bondade dEle. E aí a gente vai para o terceiro ponto. A bondade de Deus é externada também na sua paciência e longanimidade. Ele vai demonstrando a sua bondade em tudo isso, nas coisas que Ele vai tolerando, para que muitos cheguem ao arrependimento. Tanto é que Paulo, lá em Romanos 2, versículo 4, diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então você vê a maldade no mundo o tempo inteiro, você vê a maldade do seu próprio coração, o seu pecado, e você não é consumido imediatamente, você não foi consumido imediatamente no seu primeiro pecado. Isso já demonstra a bondade de Deus também na sua paciência. Ele é tolerante, Ele é bondoso nessa paciência. E se não fosse assim, nenhum de nós teria condição de resistir à ira de Deus. Mas Ele foi paciente conosco, Ele é paciente com aqueles que ainda não depositaram sua confiança em Jesus Cristo. Ele foi paciente conosco, Ele foi bondoso conosco e gerou arrependimento no nosso coração para que nós crêssemos no seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós. E a bondade de Deus é demonstrada de maneira suprema na obra da redenção. John Flavel diz que a principal manifestação da bondade de Deus foi na sua obra de redenção através de Cristo. E a gente lê naquele trecho muito conhecido de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse ato de enviar o seu Filho para morrer por nós, a gente pode falar que foi obra pura. A suprema obra da bondade de Deus foi ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que não era obrigado a redimir ninguém, mas enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para salvar homens pecadores como nós. Nisso Deus demonstra sua bondade, demonstra o seu amor. Como Paulo fala em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe obra que demonstre uma bondade tão grande como essa do nosso Senhor. E comentando essa obra de redenção, fruto da bondade de Deus, o puritano Stephen Charnock diz o seguinte: Deus estava disposto a ouvi-lo gemer, falando de Cristo, e vê-lo sangrar para que não gemêssemos sob sua severidade e sangrássemos sob sua ira. Ele não o poupou para que nos pudesse poupar. Embebeu sua espada no sangue do Filho para que ela jamais pudesse ser molhada com o nosso, e que sua bondade triunfasse para sempre em nossa salvação. Ele estava mais disposto a que seu Filho se tornasse homem e morresse que fazer que o homem perecesse. Então, em resumo, Deus é bom, e Ele demonstra sua bondade principalmente na obra da criação, na sua obra da providência, na sua paciência e longanimidade e na obra da redenção que foi feita por Jesus Cristo. E olhando para tudo isso, a gente deve se perguntar: como é que a gente deve viver à luz disso, sabendo que Deus é bom e que Ele externa a sua bondade dessa maneira? A primeira coisa, eu diria, é você viver de maneira grata.
O grande pecado dos ímpios é viver de maneira ingrata, receber a bondade de Deus a cada momento e não dar graças a Ele, suprimir esse conhecimento que eles têm da bondade de Deus, não serem gratos a Deus. E nós que fomos redimidos, que somos objetos da bondade de Deus, tanto na criação quanto na providência, na paciência e na redenção de Jesus Cristo, nós precisamos ser os mais gratos de todos os homens. Gratos em todo o tempo e gratos por todas as coisas, porque nós sabemos que o nosso Deus é bom, que Ele cuida de nós em tudo isso. E porque a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, a gente também pode aplicar essa doutrina da bondade de Deus. A gente, sabendo de tudo isso, a gente pode também imitar o nosso Senhor na sua bondade. É claro que a gente não vai fazer isso de maneira perfeita nunca, mas a gente pode imitar o nosso Pai, fazendo aquilo que é bom. E Ele nos deixou na sua santa palavra aquilo que é bom. A gente pode saber aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Por isso que lá no Salmo 119 o salmista diz: Tu é bom e fazes o bem, falando a respeito de Deus, e depois ele diz: ensina-me os teus decretos. Porque nos decretos de Deus, nos seus mandamentos, a gente vai ter conhecimento daquilo que é bom, e a gente vai poder fazer o bem também pelo poder do Espírito Santo. Você pode aplicar isso em tudo. Sabendo aquilo que é bom, você pode escolher uma música que agrada a Deus, um filme que agrada a Deus. Você pode se relacionar com a criação da maneira que agrada a Deus, refletindo a sua bondade. Pode se relacionar com o próximo, refletindo a bondade de Deus. E, aliás, não existe uma forma mais preciosa de você refletir a bondade de Deus do que sendo bondoso com aqueles que Deus também criou, com o seu próximo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas 6:9, para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E por último, sabendo da bondade de Deus, a gente também deve viver sem ansiedade. Deus é bondoso, Deus cuida de nós, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o próprio Jesus nos ensinou a olhar para a criação de Deus e ver toda a bondade dele, seja no cuidado com um passarinho ou com uma flor. E ele nos fez refletir: se Deus cuida de um lírio, de um pardal, Ele não vai cuidar muito melhor dos seus filhos? Ele encaminhou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele não vai nos dar de maneira bondosa também todas as coisas de que a gente precisa para viver, para a honra e glória dele? Então o chamado é: vamos confiar nesse Deus bondoso e provar a cada dia mais a sua bondade, agradecendo em todas as coisas. E eu gostaria de encerrar com um salmo também, já que eu comecei com um salmo falando sobre a bondade de Deus. Gostaria de encerrar com o Salmo 34, versículo 8, em que o salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, queremos te agradecer pela tua bondade, Pai, demonstrada na obra da criação, demonstrada no teu cuidado diário conosco, na tua paciência também e na obra de Cristo Jesus na cruz, morrendo no nosso lugar. Obrigado por demonstrar essa bondade, por demonstrar esse amor para conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer aquilo que é bom na tua palavra e a imitarmos o Senhor, a fazermos aquilo que te agrada todos os dias da nossa vida para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, um grande abraço em todos vocês.